Fala nerdzolas e fala coders, chega mais que hoje tem conteúdo exclusivo aqui no canal para quem é nerdzola. Você que adquiriu a área de membros, você já virou um nerdzola automaticamente e vai ter todos os conteúdos exclusivos aqui no canal Daniel Jesus. Bom, hoje vamos ter um material super bacana de construção de uma REST API com RavenDB. Conhece RavenDB? Não? Calma, não tenha pânico. RavenDB é um banco NoSQL, que a gente vai entrar mais em detalhes no decorrer desse vídeo. Mas espera um pouquinho que vamos rodar a nossa vinheta e voltamos já já. E estamos de volta, nerdzolas e coders, para falar o que é o RavenDB. O RavenDB, nerdzola, é um banco de dados NoSQL, isso mesmo. Ele é orientado a documentos de código aberto que foi desenvolvido pelo Hibernate Rhinos, isso mesmo. E ele permite armazenar dados em documentos sem uma estrutura de dados pré-definida e tornando altamente flexível e escalável. Olha que massa, nerdzola! E não paramos por aí. Vamos ver muito mais coisas sobre o RavenDB. Chegou o momento de explicar como funciona o RavenDB. O RavenDB, nerdzola, armazena dados em documentos JSON. E olha só, ele permite que você adicione e remova campos conforme necessário. Ele também suporta consultas de documentos usando a linguagem de consulta baseada em link e permitindo que você, nerdzola, pesquise os documentos com base em seus campos. Aparentemente, nerdzolas, o funcionamento do RavenDB é bem simples e a gente vai ver realmente no decorrer do vídeo quando a gente começa a codar com Raven e a gente vê a diferença brutal de produtividade que o desenvolvedor tem quando começa a utilizar essa ferramenta de banco de dados NoSQL. Vamos para o próximo slide. Nerdzolas, chegou o momento de explicarmos quais são os recursos do RavenDB. O RavenDB, nerdzola, possui vários recursos que tornam uma escolha muito mais popular para nós desenvolvedores que desejamos criar aplicativos escaláveis e flexíveis. Alguns desses recursos do RavenDB incluem suporte para replicação e espelhamento de banco de dados, recursos de sharding para dimensionamento horizontal, suporte para transações IC/ID, indexação em tempo real para consultas mais rápidas, suporte para armazenamento de arquivos e anexos em documentos. Olha que bacana! Esses são os recursos que o RavenDB oferece para você que é desenvolvedor. E temos muitas outras coisas para ver. A gente vai entrar agora no GitHub para mostrar para vocês qual foi a linguagem que foi escrita. Bom, nerdzolas e bom coders, estamos aqui no GitHub para mostrar o repositório do RavenDB. O RavenDB, além de eu falar de todas as maravilhas que ele pode oferecer para você que é desenvolvedor, eu vou mostrar uma curiosidade que você não sabe ainda. O RavenDB, ele foi feito em C#, isso mesmo. Se você for entrar no repositório do RavenDB, a gente pode deparar com várias classes em .NET. Então, olhamos aqui. E percebemos que realmente é código C#. Então, chega de enrolação. Vamos para o nosso Visual Studio codar um REST API utilizando o NoSQL RavenDB como banco de dados. Então, aguardo você lá. Fala, nerdzolas, muito bem-vindos de volta. Antes de entrarmos no detalhe do código aqui, vamos falar de setup primeiramente. O que precisamos ter instalado na nossa máquina para a gente rodar o RavenDB? Primeiramente, você vai ter que instalar o Docker.
para a gente rodar uma imagem do RaveDB localmente em nossa máquina. Para desenvolver nossa arquitetura, temos a IDE do Visual Studio 2022 ou, se você preferir, o Visual Studio Code, o famoso VS Code. Então, tendo esses dois caras instalados, vamos para o nosso desenvolvimento, que vai ser no Visual Studio 2022. Aguardo você lá. Fala, Nerdzolas, antes de entrarmos no Visual Studio e montarmos a nossa arquitetura, é preciso fazer um passo do setup, que é baixar a imagem do RaveDB e fazer a instalação dessa imagem dentro do container Docker. Para isso, é só rodar essa linha de comando, docker run, ele vai utilizar a porta 8080 e utilizar a imagem do RaveDB. A partir do momento que eu executar esse cara, ele vai fazer o download dessa imagem e a instalação e a subida dessa imagem dentro do container Docker. Bom, como eu já executei esse cara, eu vou mostrar via container que eu tenho um container chamado RaveDB. Eu vou até startar ele. E se eu dar um localhost 8080, vai abrir meu banco NoSQL RaveDB. E aí a gente já começa a montar nossa arquitetura dentro do Visual Studio, utilizando esse banco de dados conhecido como RaveDB. Fala, Nerdzolas e fala, Coders! Muito bem-vindos aqui no Visual Studio 2022, onde irei criar um exemplo na prática de REST API utilizando RavenDB, isso mesmo, um banco NoSQL. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar as funcionalidades do Raven, tá? E também mostrar um plus a mais que eu vou fazer uma arquitetura cebola na construção da minha REST API, tá? Bom, chega de enrolação e vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi criar uma solution em branco. Isso mesmo, uma solução em branco, uma blank solution, tá? Dentro dessa blank solution, eu vou abrir o diretório dela, open folder. Vou criar uma pasta aqui, né? Chamada src, que vem de source. E nessa pasta aqui, eu vou criar todos os meus projetos, tá? Referente à minha solução. Então, vamos lá. Fecha aqui. Botão direito, add new project. Vou lá, crio o ASP.NET Core Web API. Dá um next. Seleciono a pasta de source. E coloco o nome de acordo com a minha solução. A solução está como Shop RavenDB. Essa solução aqui de REST API, a gente vai fazer um CRUD simples referente a um shop. Então, primeiramente, a gente vai criar clientes e tudo mais. Não vai ser uma API tão grande, porque o vídeo vai ficar muito comprido. Então, o objetivo real é fazer somente com uma entidade. Depois a gente pode dar continuidade caso vocês queiram, e quero que vocês comentem o que vocês acham desse vídeo. Tá, beleza. Então, eu coloco o Shop RavenDB, que é o nome da solution, tá? Ponto, né? API. Sempre aponto para a pasta source, tá? Dou next, escolho o framework, que vai ser o .NET 7, e criou. Então a primeira camada que eu falo que é a camada de apresentação está criada. A minha camada de apresentação que eu falo para todo mundo é no sentido de serviço. Quando eu estou mexendo mais com back-end, eu tenho a camada de API, né, de serviço, enfim. Esse cara eu posso mudar a tecnologia que não vai ter impactos. Então assim, essa é a ideia da arquitetura cebola. Então eu consigo mudar a minha camada de apresentação sem impactar o restante, né? Então por isso que ele é fatiado, né, em vários módulos. Bom, então vamos lá. Depois que eu criei o REST API, eu vou clicar com o botão direito New Project, Class Library.
Aí eu vou colocar a mesma coisa aqui, começo com o nome da minha solution, ponto, application. Essa camada aqui, pessoal, vai ser a camada responsável por transitar os meus Data Transfer Objects, os meus DTOs, para conversão de domínio e eu poder manipular esse domínio e inserir na base de dados. Então, meu domínio é o coração da minha aplicação, onde eu vou ter as minhas propriedades referenciadas à minha aplicação de shop, né? Então, vamos lá. Seleciona a pasta aqui, dá um next, escolho o framework .NET 7 e criei, certo? Aí eu vou deletar primeiramente essa class que o .NET cria. Perfeito. Vou dar um new project, class library. Coloco o nome da solution, ponto, domínio, né? Domain, em inglês. Escolho a pasta src. Next. Escolho o framework. E gravou criou meu projeto, né? Beleza, então eu tenho dois projetos aqui. Eu tenho um projeto de... tenho três, né? Um de API, um de application e um de domain. Domain é praticamente o coração da nossa aplicação. Então aqui vai ter todas as minhas entidades de domínio, né? Meus modelos de domínio. Então aqui aonde acontece o negócio, né? Enfim. Depois que eu criei o domínio, eu vou criar dois projetos de domínio também, um core e um chamado service, tá? Aí eu vou explicar com detalhe também. Então, vou dar uma add new project, class library, next. Aí nesse next aqui a gente vai fazer a mesma coisa, coloca o nome da solution, ponto, domain, ponto, core, tá? Eu já vou copiar isso aqui, que aí já adianta o meu lado. Beleza. Seleciona a pasta src, dou um next. Escolho o framework e já gravou. Deleta a classe que não vai ser utilizada, né? E tudo bem. Então eu tenho a camada de application, onde eu pego meus DTOs, meus Data Transfer Object, transformo, né? Transformo não, eu converto para entidades, né? Que é onde vai estar no domain. Então no domain vai ter as minhas entidades, meus modelos de domínio. Então a parte de application ele só vai fazer a parte de conversão. Então ele vai converter de DTO para model. E da model eu já começo a manipular meus registros de acordo com o meu CRUD, com minha aplicação, enfim. E o Domain Core, Daniel? O Domain Core ele vai ser um projeto apartado onde vai ter as interfaces de domain services e também de repositories. Qual que é o conceito disso? É para não trazer aquela referência circular, né? Alguns projetos da Europa utilizam muito essa parte do core, mas para não trazer essa referência circular que a gente encontra nos projetos. Bom, depois que eu criei o core, eu vou lá com o botão direito de novo, New Project, Class Library, e aí eu vou ter o domain.service. Seleciono a pasta lá, src, next, escolho o framework e já tenho criado meu projeto de domain service. Bom, perfeito. Até aqui eu tenho várias camadas, né? O domain service vai ser exatamente o meu serviço de domínio, né? Onde eu posso implementar alguns tipos de regras de inserção, de atualização, enfim, vai estar nessa camada, tá? Então, assim, é interessante esse ponto, né? Então a gente tem a nossa API, a gente tem a nossa camada de application, a gente tem a nossa camada de domínio, a gente tem a camada de domínio core e a gente tem a camada de domínio services, entendeu? Então, a partir do momento que eu já criei a parte do domínio, né? Eu vou criar a parte de infraestrutura do meu projeto.
onde vai conter meu crosscut e minha parte de dados, tá? Onde eu vou mexer com meus repositories, patterns, tá? Então vamos lá. Add new project, class library, next. Sempre o nome da solução, ponto, né, e a camada, né? Então vou colocar como infraestrutura aqui. Seleciona a pasta que a gente criou de source. Next, escolho o framework e create. Criei meu projeto também. Removo a classe que não vai ser utilizada, né? Pronto. O esqueleto da minha aplicação já está construído. Qual que é a ideia daqui, tá? A ideia, se vocês forem notar, olha aqui. É tipo, eu tenho todas as camadas aqui. Então, se eu tiver uma camada aqui de apresentação, se eu quiser trocar em algum momento, a tecnologia ficou ultrapassada ou algo do tipo, eu consigo trocar essa camada de apresentação sem impactar minha aplicação. É muito importante isso. Então, o Jeffrey Palermo, o criador da arquitetura, ele fala principalmente essa qualidade que tem. Então, eu tenho uma arquitetura no sentido de ter várias camadas e essas camadas não interferem a minha apresentação. É assim. Pronto, depois que criamos todo o esqueleto da nossa aplicação, iremos agora falar um pouco mais da onde a gente vai começar. Eu sempre começo pela parte de infraestrutura, né? Onde eu vou fazer minha conexão com o banco de dados e tudo mais, ou começo pela parte de domínio, né? Bom, vamos começar pela parte de domínio. Vamos começar pelo coração da nossa aplicação primeiramente. Depois a gente foca em infraestrutura, tá? Bom, na parte de domain eu vou criar uma pasta chamada model, né? O model é referente ao que, Daniel? O model é um modelo de domínio, né? Por isso que é chamado de model. Bom, aqui eu vou criar minhas entidades. Então eu vou criar a minha entidade de endereço, né? Address. Eu tô criando em nome em inglês porque é comum, né? A gente que é brasileiro, a gente começar a escrever em inglês porque existem sistemas que são de empresas internacionais, então a gente começa a ter o padrão de escrever em inglês para o entendimento de toda a equipe, tá? Então vamos lá. Eu dou um remove, né, nos users que eu não estou utilizando. Deixo público, né? E aí, o que vai ter aqui? Então, vou colocar o nome de street, né? O número da rua, né? Então, vai ser um int, number. Vou colocar também o complemento, né? Beleza? Depois do complemento, eu vou colocar o restante das propriedades, como cidade, né? Beleza. Coloco o state. Beleza. Prop. Código postal é muito importante também, né? String. Tal. Postal code. E se tá ativo ou não, né? Booleano. Que eu posso ter um cadastro de endereço que tá ativo na base ou não, tá? Is active. Perfeito? Beleza. Então aqui eu tenho a minha entidade de endereço, tá? Pra gente não perder muito tempo, eu vou criando os outros, né? No copia e cola aqui, pra gente começar
a modelar o nosso domínio aqui. E aí a gente partir para outras camadas que vai demorar mais um pouquinho esse vídeo. Então esse vídeo vai ser um pouquinho estendido, mais num sentido de como criarmos a arquitetura e como funciona o Raven em uma API, né? E as funcionalidades que ele tem, tá? Então vamos lá. Agora eu vou criar o meu modelo Customer de cliente. Vou deixar público aqui. A string ID, tá? Beleza? Propriedade aqui de name, string. Depois do name, a gente vai criar a propriedade e-mail, né? Então, string novamente. E-mail. A data de aniversário, né, do meu cliente, caso eu tenha uma promoção, algo do tipo, então date time. Beleza. E o endereço dele, né, que a gente acabou de fazer aqui. Então, address. E o CPF dele, porque a gente está falando de clientes do Brasil, então a gente vai ter um CPF aqui, tá? Deixa eu colocar. Perfeito. Removo os usings. Então tenho as minhas duas entidades aqui, né? Então eu tenho de customer e eu tenho a de endereço. Beleza, esse aqui é o meu modelo de domínio, né? Que a gente vai começar a criar um CRUDzinho de cadastro de cliente aqui dentro do meu shop, tá? Perfeito. Depois que eu criei o domínio, Daniel, o que eu vou fazer agora, né? A primeira coisa que a gente vai fazer vai mexer na camada de infraestrutura. Essa camada de infraestrutura, né, nerd? Vai ter a nossa infraestrutura do nosso projeto, tá? O que ela vai conter aqui dentro, tá? Eu vou criar duas pastinhas, tá? Então, new folder, cross-cutting. Perfeito. A minha pasta de cross-cut, o que ela vai ter lá? Ela vai ter uma pastinha de IOC, certo? Que vai ter toda a minha parte de injeção aqui dentro da minha aplicação. Perfeito, né? E aí, eu vou ter uma pasta que eu vou criar agora de data. Essa aqui vai estar responsável por toda a parte de manipulação de dados da minha base RavenDB. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Beleza. Vamos criar uma classe aqui chamada Service Collection Extensions, né? Essa classe aqui ela vai ser responsável por ser métodos de extensões que vão fazer a minha injeção da minha aplicação. Bom, então vou remover aqui os usings, vou deixar ela como estática, né? Public static class, e dentro dessa classe eu vou ter métodos de extensões, né? Estendendo a interface iService Collection e fazendo a injeção de cada interface que eu quero dar referente à minha aplicação. Para isso, como a gente vai mexer com Raven, a gente vai precisar de uma biblioteca
né? Um pacotinho aqui que está no Nugget. E aí a gente vai pesquisar aqui no browser RavenDB. Vai ser esse cara aqui, tá, Nerdzola? RavenDB.client. Eu vou dar um install. Vou aceitar aqui. E ele já instalou o pacote aqui. Se a gente for notar, já tá aqui. Tá? Bom, perfeito. Então a gente já tá usando o pacote do Raven aqui. Então a gente já pode começar a brincar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou copiar que é mais rápido, né? Que senão o vídeo fica muito comprido. Eu vou criar um método de extensão, como eu havia falado, no Service Collection, para adicionar o RavenDB, tá? Bom, vou instalar o pacote aqui da Microsoft. Perfeito. Eu vou usar o Global Usings, tá? Então, vou criar um arquivo aqui de Usings. Removo tudo aqui. E esses Usings aqui, eu vou deixar tudo global, tá? Perfeito. Então, como funciona aqui, tá? Só para explicar para vocês, nerdzolas. Essa interface aqui, iDocument Store, ele é do RavenDB, tá? O que ele é, tá? Ele é uma classe, né? É uma interface que implementa uma classe que é responsável por configurar e inicializar a conexão com o banco de dados. E além de ele fornecer tudo isso, né, o acesso à sessão de trabalho com o banco de dados por meio de uma instância chamada Document Session, que a gente vai ver conforme no decorrer desse vídeo, tá? E aqui eu faço a configuração dele, o Document Store, passando um parâmetro aqui de URLs, onde eu vou estar rodando localmente o meu banco RavenDB, né? Então, se eu colocar aqui localhost 2.8080 é a mesma coisa que eu executar essa URL aqui, tá? Meu database, qual que vai ser o nome? Então vai ser shop, tá? Aqui ele vai fazer a inicialização e retorna o meu store, tá? Meu document store. E aí eu faço também uma injeção com CycleLife de Singleton, tá? Para adicionar esse cara aqui na minha aplicação. Até aqui tranquilo, né? Acho que não tem muita dúvida aqui. Então, vamos lá. Se eu rodar esse cara aqui no meu navegador, vocês podem notar que vai abrir meu RavenDB. Só para mostrar para vocês o conceito que a gente está fazendo aqui de injeção. Tá? Beleza. Perfeito. Então, já está aqui a minha parte onde adiciono o Raven em minha aplicação. Bom, depois de tudo isso, o que a gente vai fazer, tá? A gente vai começar a construir o nosso repositório, tá? O nosso repositories pattern, tá? Então a gente vai aplicar um pattern aqui de repositories. Então eu vou criar primeiramente os contratos, né? Então eu vou criar aqui no domain core, como havia falado, uma pastinha chamada interface. Dentro do interfaces, o que vai ter dentro aqui, tá? O interface vai ter uma pasta chamada repositories e uma pasta chamada service. O service é referente ao domain services e o repositories é o nosso repository pattern mesmo que a gente está utilizando aqui nesse projeto. Tá? Então vamos lá. Adicionar com o botão direito, new folder, né, um subfolder, né, repositories e service. Perfeito? Até aqui tranquilo, né? Vou adicionar uma interface, então
Vou começar pelo meu repository. Então eu vou colocar iCustomer repository. Adiciono. Deixo a minha interface pública, né? Removo os users que não estão sendo utilizados, né? E coloco os métodos que eu vou ter de contato, né? Os contratos de métodos. Então vou ter um de adicionar, um de atualizar, um de deletar, um de buscar todos os clientes e outros de buscar o cliente pelo ID, tá? Eu vou copiar aqui que é mais rápido, né? Então esses são os meus contratos. Vou adicionar a referência aqui do meu projeto de domínio. E perfeito, né? Vou colocar um using aqui também. Using global. Tá? Perfeito. Então tá aqui. A minha primeira interface, né, um primeiro contrato que eu vou criar aqui é de referente a customer, a cliente. Então eu tenho os meus contratos de métodos de adicionar, atualizar, deletar, buscar todos os clientes ou buscar um cliente específico pelo ID. Até aqui tranquilo, né? Então, perfeito. Vamos implementar esse cara onde? Vamos implementar aqui. Então a gente vai criar uma pastinha repositories. Perfeito. E vou adicionar uma classe que vai implementar a minha interface. Perfeito. Removo os users. Herdo. Meu teclado aqui tá em português. Desculpa, sorry. iCustomer. Repository. Vou adicionar a referência aqui. Perfeito. Vou implementar ela, né? Bom, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui no nosso repository, tá? Lembra que eu falei do Document Store? Que aí o Document Store tem uma interface chamada iDocument Session, né? E a gente vai começar a utilizar essa interface de Document Store para abrir a minha sessão no Raven, tá? E aí eu vou explicar mais com detalhe, tá? Então, private, read only, iDocument Store, perfeito. Crio um consultor, passo esse cara aqui e tá perfeito. Até aqui nenhuma dúvida, né? Vou colocar um users. O users já tá aqui, global. Vou colocar esse cara aqui. Perfeito. Tá. Bom, bacana. Então tem aqui o Document Store, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? No Document Store, eu vou no adicionar using iDocument Session, certo? E abro uma sessão. Bom, o que isso quer dizer, Daniel? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que o iDocument Session é uma classe responsável por gerenciar, né, a interface. Ela implementa uma classe, né, iDocument Session, que é responsável por gerenciar a sessão de trabalho com um banco de dados, fornecendo métodos para salvar, excluir e atualizar os seus documentos e também consultá-los. Então ela serve para isso. Então toda vez que eu abro uma sessão, eu consigo, né, gerenciar essa sessão de trabalho no meu banco de dados Raven, fornecendo, né, o
os métodos de busca, exclusão e atualizar documentos do meu banco de dados NoSQL. Simples assim, tá? Então, vamos lá. Coloca aqui Document Store, passo o Customer, né? E aqui, Session, Save Changes. Então eu passo a minha entidade Customer dentro do meu Document Store e depois eu dou um Save Changes. É bem similar com o Entity, né? Se você for olhar, mas são conceitos totalmente diferentes. Quando o Dejan, ele fala que um dos criadores do Raven, ele fala que quando ele faz a abertura de sessão, ele está usando um padrão de pattern chamado Unity of Work. Acho que você já ouviu falar sobre esse padrão. Então, é bem performático a questão do Raven, né? Quando você trata com atualizações de documentos, delete e até mesmo inserções, tá? Então é muito bacana você saber sobre isso. Depois que eu implementei aqui o meu ADD Customer, né? Eu vou implementar os gets aqui, que são bem simples. Então, using iDocument Session. Aqui eu vou renomear aqui para deixar certinho, tá? Beleza? Abri minha sessão. E aí, para buscar todos os clientes, né? Eu faço o quê? var customers, recebo document session, carry customer. Então, quando eu quero trazer, eu sempre vou usar um carry. Você pode ver que o Raven, ele usa o link, né? Como eu havia falado. Então, é muito prático, até você fazer consultas e tudo mais. Depois que eu trouxe a listagem de customers, né? Eu vou fazer o quê? Vou dar um return customers. Perfeito? Tá aqui meu método de buscar todos os meus clientes. A implementação dele, né? Perfeito. Vou começar pelo get customer by ID, né? Também. Então, mesma coisa. Using iDocument Session. Ponto open session. Perfeito. var customer. E aí, para eu buscar somente um cliente, eu uso o load ao invés do carry, entendeu? Passo a minha entidade e o ID que eu vou receber aqui como parâmetro, tá? E retorno return customer. Até aqui tranquilo, né? Acho que é bem simples, né? A gente tá fazendo aqui, por enquanto, tá tranquilo. Bom, Daniel, mas em que momento que eu vou criar, né, a minha parte do das minhas tabelas, dos meus documentos, né, que a gente tá falando de tabelas aqui, não é SQL, é NoSQL, então quando eu vou criar meus documentos e tudo mais, calma, relaxa aqui que a gente vai começar a implementar o meu repository e depois a gente vai criar nossa base dentro do Raven lá, tá? Então, depois que eu implementei os meus métodos de gets, né, eu vou implementar o delete, tá? O delete eu vou fazer da seguinte maneira. Mesma coisa aqui. Então, vou copiar aqui. Abro a sessão. Depois que eu abro a sessão, var customer document session ponto load, tá? O cliente eu trouxe o cliente, beleza?
Se o cliente for diferente de nulo, né? Is not. Se não for nulo, né? Eu vou fazer o delete aqui do meus cliente, tá? Aqui eu preciso abrir chaves porque eu vou ter duas linhas de comando aqui. Certo? Perfeito, então document session, save changes. Então aqui é o meu método de delete, né, que eu estou implementando. Então vai ser o delete customer by ID, tá? Então eu verifico se o meu cliente, se o meu cliente existe na base, né? Se ele não for nulo, então eu vou lá, deleto esse cara e salvo meu documento na base de dados do Raven, tá? Bom, legal. E por último, é o update. Isso mesmo, o update. Então o update é a mesma coisa, a gente faz aqui, a gente abre a sessão, tá? Depois de abrir a sessão, eu vou copiar aqui que é mais rápido, né? Eu vou fazer o que, né? Eu abro a sessão, faço uma query aqui buscando pelo nome que eu tô passando de atributo lá no DTO, porque não vai ter o ID, né? Trouxe o meu customer é diferente de nulo, começo a atualizar as propriedades e um save changes. Perfeito? Então aqui a gente já tem implementado o nosso repository pattern. Bem simples, né? Agora vamos lá localmente no Raven, tá? E vamos criar a nossa base aqui. Como a gente colocou aqui no extension, a gente fala que o database tem o nome de shop. Então a gente vai entrar no Raven e vai criar um database com o nome de shop. Perfeito? Então vou jogar aqui, né, o Raven, vou dar um new database, o nome vai ser shop, certo? Create, já está criado o meu database aqui dentro do Raven, tá? Então vou ter um database, né, de collection de shop, perfeito? Vou jogar para cá novamente e tá o mesmo nome que aqui, tá? Para vocês perceberem. Então, perfeito. Então, criei meu database. Agora, já tinha criado meu repository, já com todos os métodos de CRUD. O que falta agora, Daniel? A gente vai para o Domain Services e depois a gente vai por último Application e depois API fazendo as controllers, tá? Bom, então vamos lá. Domain Service, tá? O que eu vou fazer aqui no Domain Service, tá? Eu vou criar primeiro a minha interface no Domain Core, né? Referente ao Domain Service. Então, new. Aí eu coloco aqui como aí Customer Service. Adiciono. Beleza. E aí eu vou ter os mesmos contratos do repository, tá? Perfeito. Tá. Até aqui tranquilo, né? Nenhuma dúvida sobre isso. Lá no Domain Service, eu vou fazer exatamente o que? Eu vou fazer a implementação dele na camada do domain. Então, dd new class, new item, né? Aqui já tá criando já com new class. Então eu coloco customer service. A mesma coisa aqui, deixo público, né?
lá. Customer Services. Herdo a interface. E implemento ela nesta classe. Perfeito. E aqui eu vou fazer o que? Vou dar um private read only. Opa. Aí, customer repository. Jogo dentro do construtor, tal. E atribuo. Inicializo, né? Beleza. Customer. E aqui eu só faço a chamada, né? Então, customer repository, add customer. Customer. Customer repository. Ponto delete. Customer ID by ID. Aqui dou um return. Chamando o método customer by ID. Aqui também dou um return. Customer ponto get customers. E aqui é o update, né? Então perfeito. Vou jogar esse cara no using global usings, né? Então dd new item class usings e jogo o global aqui, né? No sentido, beleza? Bom, voltando lá para o nosso domínio de serviço, né? O meu customer service. Eu vou tirar os espaçamentos aqui, vou dar um clean up, beleza? E aí o que tem nessa camada de serviço, tá, galera? A camada de serviço ela vai ser responsável por chamar o meu repository pattern. O repository pattern, como eu havia falado, é um padrão, né, de projeto bem conhecido que tem como objetivo de separar a lógica de acesso a dados do restante do seu código, tá? Então esse é o principal objetivo. Então, para cada tipo de entidade, a gente vai ter um repository que representa aquela entidade, tá? E aonde vai fazer o acesso a dados, né? No sentido de inserção, delete, update, enfim. É nesse sentido, tá? Bom, mas qual que é a diferença, né? Ele está chamando a questão do repository, ele está fazendo uma abstração em cima de outra abstração. Beleza, tá? Mas o que a gente pode fazer? Lembra que no endereço a gente tinha uma propriedade chamada isActive? Esse cara aqui eu não vou passar em um DTO, né? Um Data Transfer Object. No meu contrato eu não preciso saber, não preciso passar essa informação e setar ele como true. Então, na questão do Customer Services, né? Na hora que for adicionar, na hora que for passar o Customer, eu vou passar o Customer address.isActive true. Então é um meio de eu ter uma camada de serviço de domínio onde eu posso manipular algumas informações referente ao meu domínio, representando a regra de negócio. Né? Poderia ter mais coisas aqui, né? Mas como é um exemplo simples aqui de Raven, eu não vou entrar muito no detalhe sobre essa camada, tá? Mas ela tem essa responsabilidade. Bom, terminando o nosso service, o que a gente vai fazer? A gente vai para a camada de application, né? Onde vai conter algumas pastas aqui, tá? Essas pastas vão ter o quê? A primeira pasta do application vai ter os meus DTOs, tá? Então, DTOs, Data Transfer Object, onde eu vou fazer o objetivo do Data Transfer Object é pegar esse objeto e trafegar nas minhas camadas, né? E não expor meu domínio de fato, tá? Beleza?
eu tenho as minhas interfaces da camada de aplicação, né? Então, interface, certo? E tenho os meus mappers. Eu vou usar o automapper aqui para ir um pouco mais rápido na questão do nosso desenvolvimento, tá? Perfeito. Então aqui tá tranquilo, né? Beleza. Os meus DTOs vão ter as mesmas propriedades que a minha entidade? Não. Né? O DTO ele sempre vai ter menos propriedades, né, do que uma entidade normal. Uma entidade de domínio sempre vai ser mais rica que um DTO. Então, nesse caso, eu vou colocar como others DTO. E vocês podem lembrar que o others tinha um monte de propriedade e uma delas era se era ativo ou não. Então eu não quero passar isso para o meu cliente, né? Então eu não quero que ele preencha. Então minha camada de serviço de domínio já vai fazer automaticamente isso como uma regra de negócio. Então toda vez que entrar um registro ele vai colocar como ativo, tá? Poderia colocar mais coisas? Poderia. Mas aqui é como exemplo, eu falei, eu não vou focar muito na questão, deixar muito robusta a nossa solução, porque se trata de um exemplo de Raven, tá? Bom, então beleza, eu vou criar o outro DTO, que é o Customer, tá? Então, Customer DTO, como eu já tenho aqui já construído aqui uma colinha, né? Pra gente não perder muito tempo. Então, eu tenho esses caras, tá? Então, perfeito, né? Eu tenho aqui. A única coisa que eu não tenho no Customer, deixa eu ver, é o ID, né? E posso até colocar uma propriedade aqui, se o meu cliente está ativo na base ou não, tá? Mesma coisa que aqui, tá? E aí na minha camada de serviço aqui, né? Eu posso setar também customer.isActive. Opa, que falso aqui. True. Beleza? Então minha camada de domínio de serviço vai ser responsável por isso. E beleza, eu tenho meus DTOs, né? Vamos criar nossas interfaces aqui referente à nossa camada de aplicação, tá? Então, eu vou colocar o nome de iCustomer Application. Tá aqui. Vou colocar assinaturas, né? Aqui. Vou remover os users. Vou colocar o using global aqui, como a gente já está usando na nossa aplicação. Então, users global. Beleza. E dá um clear up aqui. Beleza. Então aqui ele vai ter adicionar, customer, update e tal. A única diferença é o que eu tenho aqui. Eu estou passando o DTO ao invés da entidade nos parâmetros das assinaturas. Então é muito importante que no momento que minha API for chamar a application, ele vai chamar a minha application com as assinaturas passando o DTO. E aí dentro da implementação dessa classe, eu vou ter a conversão de DTO para a entidade, entendeu? Então é bem simples esse ponto, tá? Bom, como podemos ver, temos um folder, né, uma pasta chamada Mappers, né? E o que eu vou fazer com isso? Eu vou instalar no pacote NuGet o AutoMapper, tá? A gente já falou aqui no canal sobre o AutoMapper e tudo mais. Depois a gente vai falar os benefícios dele, tem uns prós e contras aí que a comunidade fala. Mas vamos colocar esse cara aqui, tá? Isso aqui facilita muito o nosso desenvolvimento de um CRUD e tudo mais. E como é uma aplicação não é tão grande, né? Então a gente coloca um AutoMapper sem nenhum problema, tá? Beleza, instalou aqui, pacotes AutoMapper, perfeito, tranquilo. Beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um mapeamento
do meu DTO, né, para a minha entidade. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o nome de DTO to Model Mapping Address, tá? Beleza. Aqui eu vou fazer a minha classe herdar do profile do AutoMapper, tá? Aí eu vou fazer toda a parte de mapeamento em um método privado, né? Private void mapping address. Perfeito. Joga aqui, pá. Tranquilo. E aqui eu vou fazer o create map. Eu já tenho uma colinha aqui pronta, tá? Perfeito. E aqui eu vou usar o mapping address, que é esse cara aqui. Beleza? E aqui eu vou usar adicionar meu domínio. Perfeito. Então, o que tá reclamando aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse profile é do AutoMapper. É do AutoMapper. Então, tem que ter o consultor, cara. Calma aí. Tô fazendo borrada. Dentro da classe que eu tenho aqui. Olha eu fazendo borrada, né? E aí esse cara aqui, chama aqui, beleza? Perfeito. Bom, então aqui tá o mapeamento da minha classe, né? Então, tipo, se a gente for olhar aqui, eu tenho meu DTO, que vai ser convertido para address. E aqui tem um reverse map, né, de entidade para DTO, DTO para entidade, enfim. Tá vendo? Então eu ignoro se é ativo, né, como vocês podem notar. O resto eu vou mapeando campo por campo. Tá? Perfeito. A mesma coisa que eu vou fazer para customer, tá? Então, customer, eu vou ter um mapeamento aqui, né, para DTO to model mapping customer, a mesma coisa. E aí eu vou herdar de profile, né? Deixar público aqui. Tá. Vou criar um consultor aqui, beleza? Pra gente não perder muito tempo. Eu vou copiar aqui o método, tal, beleza? Aqui CPF. Vou dar um rename aqui, vou deixar o CPF. Opa. Beleza, deixa aqui o C maiúsculo. E tem um cara aqui que eu coloquei, que é esse cara aqui, ó, que eu vou ignorar também, que é o se tá ativo ou não, tá? Is active. Perfeito, tá? Chama esse cara aqui e remove. Esses caras aqui a gente coloca no global usings. Então, tá aqui, global usings. Beleza, mesma coisa aqui. Tá, esse cara aqui já tem duplicado, esse aqui também tem, beleza. Então os dois já tem. Então, extension, cleanup, extension cleanup. Beleza, eu tenho um mapeamento aqui, tranquilo. Bom, então vamos lá, né?
Perfeito. Então eu já criei todas as camadas praticamente, só falta a API, né? Bom, vamos começar pela injeção aqui, né? Então eu vou entrar em Programming. Aí o Programming eu vou colocar aqui Build Service. Ponto. Add Raven. Add Raven DB. Aqui eu tenho que infraestrutura. Volto lá para infraestrutura aqui, então vou colocar o restante aqui dos caras. Deixa eu aqui colocar aqui. Então eu vou ter métodos de extensões para domain services, repository, enfim, né? Então adiciona esse cara aqui. Customer. Deixa esse cara aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, boa. Eu não implementei o application. Olha aqui, ó. Beleza. Então vamos lá criar o application aqui. Esqueci de criar esse carinha aqui. Então, new item, class, customer, application. Certo? E aí o customer application, eu vou colocar essa classe como pública. Herdo de iCustomer application. Certo? Implemento interfaces. Coloco private read only iCustomer service. Certo? Customer services. Que mais? UI Mapper, né? UI Mapper. Beleza. Coloco esse cara aqui. Faço a injeção. A iniciação da injeção desses caras, tal. Dá um underline aqui. Então, beleza. Então, tem o Customer Service. Underline Customer Service. Customer Service. IMapper. Beleza? Então, tranquilo. Aqui eu vou fazer exatamente a chamada de cada um deles. Então, get customer, add customer. Então, a gente no add customer a gente vai fazer exatamente esse cara aqui. Então, eu vou converter para entidade, meu DTO, e vou chamar o meu customer service, tá? A mesma coisa, o delete eu vou fazer exatamente aqui, chamando o customer service. O get
customer by ID, eu faço a mesma coisa, né? Eu já chamo direto aqui, ele já retorna uma entidade, depois eu converto para DTO e retorno DTO. E para o get customers, a mesma coisa. Beleza? Mas a diferença é que eu estou fazendo uma coleção de enumerable, a conversão, porque retorna uma lista, e o update, que o update vai ser esse cara aqui. Eu estou copiando e colando para a gente ser mais rápido no nosso vídeo, tá? Beleza, foi falha minha aqui, eu tinha que já ter implementado o Customer Application, mas beleza, não tem problema. Eu vou jogar no Global Users, colocar um globo aqui, beleza. Voltar, clean up aqui e já era. Voltando para nossa classe de injeção aqui, vou adicionar aqui as minhas interfaces, né, e tudo mais. Vou jogar esses caras aqui também tudo no using do global, né? Então, beleza. E perfeito. Bom, voltando aqui no Service Connection Extensions, né, onde eu tenho meus métodos de extensão referente à minha IOC, tá? Então eu vou adicionar um cara que eu esqueci aqui, tá? Que é o AutoMapper, tá? Então vamos lá. Tem uma colinha aqui. Então eu vou adicionar o AutoMapper aqui. Perfeito. Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar no using aqui, né? Pra gente completar aqui. Beleza. Vou jogar no Global Usings. Esses usings. E aqui já fechamos a nossa parte de classe de extensão do IOC, tá? Vou dar um clean up aqui. É muito bom esse plugin, tá? Quem quiser utilizar e experimentar, é o CodeMade. Ele dá um clean up active ou clean up all code, né? Depende do que você quiser. Beleza, então eu tenho aqui os métodos de extensões para adicionar o Raven, AutoWrapper, o Domain Service, o Application Service e o Repositories, tá? Bom, beleza. Vamos lá no Program, tá? E no Program a gente vai fazer o quê? Vai chamar o add Raven DB. Boa, ele já colocou aqui o using, mas eu não quero usar o using aqui, então praticamente eu vou colocar no using global aqui. Então, global usings. Então, new item, usings. E aí dou um global aqui. Perfeito. Beleza? Não. Boa. Aí eu vou adicionando o restante, né? Então vou add AutoMapper. AutoMapper. Aí eu vou adicionar os outros, né? O Domain Services, lá e tudo mais. Então, como eu tenho aqui já, eu já vou adiantar essa parte aqui. Perfeito, tá? Então, até aqui tranquilo, né? Então, eu tô fazendo a parte de injeção da minha aplicação e beleza. Agora, o que falta, né? Agora falta o que, Nerdola? Criar as controllers, né? Então, eu vou remover essa controller aqui, né? E também vou remover essa classe aqui que a gente nem tá utilizando, tá? Que é o padrão do .NET criar. Perfeito. Então, voltando lá, vou criar uma controller. Então, add controller, certo? API empty. Tá? E eu vou colocar o nome da controller de customer, tá? Perfeito. Bom, Nerdzolas, a partir do momento que a gente cria a controller referente a customer, a gente vai criar os endpoints dele, tá? Para isso, eu vou copiar e colar aqui para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Então, a primeira coisa que
eu vou digitar na mão mesmo, private read only. Eu vou chamar a nossa interface de application, tá? Perfeito. Vou passar no consultor. Perfeito. E aí eu vou criar meus endpoints. O primeiro endpoint que eu vou criar, tá? Vai ser o de post, tá? HTTP method post, que vai ser o add customer. Eu já vou colar aqui, pra gente não perder muito tempo, e eu vou explicar pra vocês o que ocorre aqui, tá? Eu tenho minha rota post customer, o nome tá como add customer. Caso ele retorne tudo ok, dá 200 e retorna pelo tipo certo, tá? Caso ao contrário aqui, né, dê erro, dá o status code 500, internal server error, tá? Então ele vai chamar o meu application, como forma aqui, e se der sucesso, ele já manda uma mensagem, o cliente foi inserido com sucesso. Perfeito? Então vamos rodar esse cara aqui e vamos ver como é o funcionamento dele dentro do Raven, tá? Voltando lá pro Raven, né, a gente vai abrir o localhost, tá? A gente tem o nosso database aqui que a gente criou, mas a gente não tem nenhuma collection. Bom, Daniel, não precisa criar um novo documento no Raven e tal? Não necessariamente, né? A partir do momento que eu vou lá inserir um cara, então eu vou lá colocar Daniel Jesus, e-mail daniel.jesus@microsoft.com, e aí minha data de nascimento, caso alguém quiser dar um presente, é dia 13/2 de 1990, né? O meu endereço é a Avenida Tangamandapia, tô usando. O número é 19, complemento não tem, né? Que é casa. Cidade São Paulo. E o estado é Tangamandapia. E o meu CPF é 333-222-111 e 12. Tá? E eu vou dar um execute. Como a gente pode ver, ele criou o nosso customer. Vamos dar uma olhada lá no Raven como ficou, tá? Então se a gente for lá Documents, a gente pode ver que ele criou automaticamente o nosso documento. Mas como assim, Daniel? Como que ele funciona dessa forma, né? A gente pode notar aqui que são as mesmas informações que eu coloquei no post, tá vendo? E é muito simples, né? Diferente dos outros NoSQL da vida que a gente já mexeu aí aqui. Já mexi com Mongo, já mexi com Cassandra. E uma coisa que me impressionou o RavenDB é a facilidade de você usar ele, tá? Então é só você criar as entidades e você inserir. E faça assim. Abre a sessão, né? E aí ele vai lá, salva, dá um save changes e salva esse documento para você de forma automática. Bom, mas Daniel, cadê o ID desse cara? É esse cara aqui, ó. Customers barra 1A. Um tracinho A. Bom, mas eu vi que você não passou ID nenhum, tá? Como que ele gerou automaticamente? Então, o Raven, você nem precisa se preocupar com o ID, tá? Ele tem uma funcionalidade high-low que ele já cria automaticamente esse ID para você, tá? Então você não precisa se preocupar. Olha a facilidade disso, né? Então continuando aqui, né? Se a gente for, depois a gente começa a debugar, a gente começa a mostrar mais no detalhe do código, tá? Então a gente vai fazer os gets, né? Como a gente já inseriu os caras aqui, vamos fazer os métodos get. Então eu já vou copiar aqui para a gente não perder muito tempo, né? Então eu tenho a rota get customers, né, que vai trazer todos os meus clientes da base do Raven, né? E o retorno dele é um enumerable customer DTO, tá? E já chamo o application e ele já retorna. A mesma coisa para esse cara aqui, né? Olha que interessante. Então ele vai, só vou passar o customer ID e esse customer ID ele vai verificar e tudo mais.
Se o customer estiver nulo, ok. Bom, tem um probleminha aqui, né? Mas eu vou mostrar conforme a gente rodar. Vou rodar de novo aqui, tá? Pra gente ver os nossos endpoints aqui. Perfeito. Então aqui tem aqui o cara que vai trazer todos os meus clientes. Então, opa, ele tá dando pau no mapeamento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos debugar aqui que imprevisto sempre acontece. Tá, vou chamar novamente. Tá. Ah, já sei. Tem que dar um ponto to list que senão não vai atender. Perfeito. Foi mal, galera. Eu pisei na bola aqui. Então, quando a gente for chamar o query, a gente tem que dar um ponto to list, que ele entende que é uma lista. Então, vamos lá. Chamando aqui, então. Aqui, ó. Aí ele já retornou o carinha certinho. Tal, e aqui ele vai fazer o mapeamento certo. Beleza? Então, se a gente for olhar aqui, ó, ele já traz todos os caras que eu tenho lá. Perfeito? Então, beleza, aconteceu esse imprevisto aí, mas a gente já bateu o olho e já resolveu. Agora tem esse problema, né? Então, se eu colocar aqui, vou abrir o Raven aqui, né? Localhost e tal. Databases, shopping. Aqui, ó, customer. Esse cara aqui. Se eu pegar aqui, ó, copiar e jogar aqui, vamos ver como é que ele entende na controller. Cadê a controller? Tá aqui. Beleza. Então, perfeito. Então você pode ver que ele cria dessa forma, né? Um jeito diferente. Então ele entende como o ASP já entende que barra é um caractere especial, ele vai colocar porcentagem e 2, né? Que identifica que isso é uma barra. Então aí o que vai acontecer, né? A gente vai buscar, o customer sempre vai vir nulo, porque ele não achou o ID de fato. Então a gente precisa fazer um macetezinho aqui, tá? A gente vai formatar o ID, tá? E aí esse ID aqui a gente vai passar. Então a partir do momento que a gente executa, né? A gente consegue já formatar da maneira correta. E aí o Raven entende que aquele ID está correto. Então, opa. Deu o Raven aqui. Tá. Aqui, ó. Beleza. Peguei aqui. Joguei aqui. Formatei, ó, tá vendo? Aí ele fica certinho. Trouxe. E aí retorna. Show, né? Olhando aqui. O retorno é o que eu cadastrei. Beleza? Ainda coloquei errado aqui, né? Microsoft. Ah, beleza. Vamos já fazer o update. Já criei errado aqui. Criei de propósito. Pra gente já fazer o update. Tá? Então, beleza. O update a gente vai fazer aqui. Fazer embaixo do ADD.
Perfeito? Então, esse cara aqui, tal. Então vamos lá. Tá, 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 tá. Então, beleza. Então, eu vou pegar esse cara aqui, dar um try, execute. Acho que tá com ele bem breakpoint. Então, beleza. Vou alterar aqui. Perfeito. E aqui eu vou dar tryout. Vou mudar aqui para Microsoft. Ajustei, tá vendo? Vou dar um execute. O cursor foi atualizado. Então, como a gente estava olhando aqui, o e-mail estava errado. Então, eu vou dar um execute de novo. Deixa eu dar um F5 aqui, senão a gente vai ficar... E a gente corrigiu o e-mail. Simples, né? Então, assim, a gente tem uma facilidade e uma produtividade nesse sentido do Raven, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com como criar o documento, qual que é o formato do documento. Então, tudo que a gente for colocar na entidade, ele vai mapear como documento JSON e já vai inserir no RavenDB, tá? Então é bem simples, tá? E aí, por último, deletar o cara, né? Então, praticamente, deixa eu só tirar os debugs. Vou aqui na controller e o delete. O delete é a mesma coisa, né? Então eu tenho que formatar o ID, né? Porque ele vai pegar pelo ID do usuário e tudo mais. Vai fazer o delete, né? Deletou, retornou 200 com a mensagem customer delete successful. Beleza? Então, vamos rodar de novo. E vamos fazer o delete. Vamos pegar lá no Raven. Vou adicionar um cara novo, né? Vou colocar aqui um cara qualquer. Renato Groff. Arroba gmail.com. CPF. Eu não coloquei nenhuma validação, então ele vai gravar de qualquer forma. Gravou, tal. Vamos aqui no Raven. Ó, tá vendo? Ele criou esse aqui. Customers 33A. E aí a gente vai no delete. E vai deletar esse cara. Se a gente for olhar lá, a gente nem tem mais esse cara. Tá vendo? Só tem o meu lá. Então, assim, a facilidade de você implementar o Raven nos seus projetos é muito top, tá? Eu acho que assim, você tem um ganho produtivo muito alto. E eu achei uma ferramenta animal mesmo. Acho que, assim, perto de outros NoSQLs que eu já trabalhei, o Raven é um cara muito tranquilo, né, de usar, né? E assim, dá pra você fazer um monte de coisa, né? Dá pra você fazer atachamento também. Se você for olhar aqui, ele tem um atachamento, então eu posso pegar um download de aqui, ó. E ele vai atachar esse documento pra mim. E aí ele faz download. Tá vendo? Olha que top. Então, tipo, você consegue fazer muita coisa com o Raven, tá? E o Raven te atende muito bem. Ele tem uma alta performance ferrada. Toda a parte de requisição, de insert, delete e update, toda a parte de manipulação de dados, a gente faz via HTTP requests,
para ele. E ele responde super bem e é muito rápido, muito... Acho que a performance dele é muito boa. A única coisa que eu não gostei foi esse ID que ele é gerado, né? Ele gera pelo high-low, né? Ele tem um auto-generate lá de IDs, que ele administra tudo. Então dá pra você também mudar o ID, dá pra você criar um customizado. Porém, os criadores do Raven falam para você usar o próprio high-low, que o high-low ele já faz toda a parte de administração de IDs daquela collection. Então fica muito mais simples de codar e tudo mais. Então é isso, acho que é um pouco... Eu queria mostrar um pouco do Raven, né? Falar um pouco das qualidades que ele pode oferecer e tudo mais. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Então, se a gente pode ver aqui nos documents, tem isso. Ah, e ele tem umas coisas muito loucas também. Se você for... deixa eu olhar aqui. Aqui, ó. Ele consegue, né? Eu tenho um tracing de todas as chamadas que ele faz para o banco de dados. Então, é bem essa pegada legal do que o Raven pode fazer. E o que ele tem aqui? Bom, Nerdzolas, chegamos no final do vídeo e vamos falar quais são as vantagens do RavenDB, né? O RavenDB, ele oferece diversas vantagens em relação a outros bancos NoSQL. Uma delas, Nerdzola, é a flexibilidade. Você pode armazenar dados sem estrutura de dados pré-definida. É isso mesmo, a gente viu aqui no código, permitindo que você adicione e remova campos conforme o necessário. Segundo vem a escalabilidade, isso mesmo, o Raven suporta uma replicação, um espelhamento e um shard, que permite que você adicione horizontalmente os seus aplicativos à medida que crescem. É muito top. O desempenho então nem se fala, né? O Raven usa uma indexação em tempo real, Nerdzola, para as consultas mais rápidas e suporte a transações IC/ID, para garantir a consistência dos seus dados. E para finalizar, comunidade ativa, isso mesmo. O RavenDB é um projeto de código aberto, como a gente viu lá no GitHub, com uma comunidade super ativa de desenvolvedores que contribuem com melhorias e recursos adicionais. Então, não tem um porquê de não usar o RavenDB. Entre outros bancos, eu fiquei encantado sobre esse banco NoSQL. E a facilidade que você tem para usar ele deixa os outros no chinelo, infelizmente. Bom, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like aqui, compartilhe com seus amigos e faz a gente chegar a mais nerdzolas e coders que querem saber de programação. Até mais, até o próximo vídeo.